Equilíbrio emocional. Queridos filhos de Deus, todos nós precisamos estar buscando o tempo inteiro um equilíbrio, uma constância nas nossas emoções. Precisamos buscar a cura das feridas passadas e das feridas presentes. Aqueles que não trazem traumas se refere sempre a feridas do passado e que elas permanecem constantemente fazendo presença, marcando frequência todos os dias na nossa vida. Ou naquelas situações que são situações gatilho, né? Quando se vive uma situação parecida com aquela primeira que causou a dor, você revive novamente as emoções da época, as emoções do momento em que a ferida foi causada. Mas existem aquelas feridas presentes também. Todos nós, no relacionamento uns com os outros, no relacionamento com a vida, no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes nos deixamos nos ferirmos. No relacionamento com Deus, irmã, será que eu me deixo ferir? Sim. Quando alguém vai desacreditando de Deus, da ação de Deus na vida dela, quando ela vai deixando que os sentimentos dela de confiança se transformem e se transmudem em sentimentos de desespero ou de que Deus está rejeitando, de que Deus está esquecendo, que Deus faz tudo pelos outros e não faz por ela, essa pessoa está se deixando ferir no sentimento, no relacionamento com Deus. Então é preciso buscar uma constância, assim como as feridas, elas acham constância na sua vida para se transformarem em traumas e perdurarem por tantos anos, é preciso também fazer o caminho contrário. É preciso deixar que as emoções curadas, que a cura vinda de Deus, que é o bom pastor, também encontre constância na sua vida. E é muito difícil hoje. O mundo também hoje nessa agitação, nessas mudanças, tudo muda tão rápido, tudo se transforma tão rápido no mundo, não é? A tecnologia favorece para muita coisa, mas para outras também não ajuda tanto. Então, o ser humano desaprendeu também a ser constante nas coisas. Desaprendeu a ser constante naquilo que exteriormente, materialmente falando, se precisa buscar, mas também se desaprendeu principalmente a ser constante nas emoções. E para isso, nós precisamos, mais uma vez repito para você, colaborarmos com a graça. Mas as nossas emoções, elas precisam estar submetidas ao poder divino, à voz do bom pastor. Hoje, no Evangelho, nós vamos ver Jesus expulsar um demônio mudo. O demônio quer nos silenciar. O demônio quer silenciar as nossas emoções boas, que são testemunho de cura também, meios de cura para outros. As nossas emoções que, vindo para fora, sendo traduzidas em atitudes e comportamentos, favorecem a nossa constância na fé. E Ele quer também emudecer em nós aquelas emoções que são causas de situações que nós vivemos e que nós calamos. As emoções que nos isolam, como a depressão. Aqueles sentimentos que vão nos tirando do convívio com outras pessoas, porque o demônio sabe que o isolamento mata. Mas aqui uma coisa importante também para sabermos. Não vamos dar nome de depressão e ansiedade para o que não é. Não vamos dar nome de depressão para uma tristeza que ela aconteceu hoje e hoje mesmo acabou. Se existe, nós sabemos que a depressão tem acometido muitíssimas pessoas, muitas pessoas de muitos anos para cá. Isso os psicólogos vão te falar com muito mais propriedade. Mas se existe também uma certa banalização no sentido de que toda tristeza agora é dada o nome de depressão. Então é a primeira coisa que se precisa fazer para se adquirir um equilíbrio emocional. Primeiro, saber que toda a nossa área emocional deve estar submetida à ação divina, porque cura a nossa área emocional aquele que a criou. Ninguém melhor conhece o nosso emocional se não for Deus, porque foi Ele que criou. Segundo, precisamos ter constância naqueles sentimentos que sabemos que vêm de Deus, que são bons, pastorearmos o nosso coração, gerando bons sentimentos, a começar na confiança, a fé em Deus. E terceiro, dar o real nome àquilo que nós sentimos. Se nós sentimos raiva, é raiva. Tantas vezes, algumas pessoas, por saber que a raiva não é um sentimento muito bem visto e muitas vezes nos leva a pecar, o pecado da ira, então dá o nome de tristeza. Nossa, eu fiquei tão triste com você. Se você ficou com raiva, é raiva.
Mas eu não estou falando para você dar largas a esse sentimento. Ah, então já que eu senti raiva dessa pessoa, agora eu vou descer toda a raiva que eu tenho sobre ela. Não. Mas você precisa dar um nome para você. É você que precisa reconhecer para você mesmo que o que você sentiu foi raiva. Identificar para transformar esse sentimento em compreensão, em paciência. Não é? Então, terceira coisa, dar nome real aos sentimentos. Da mesma maneira que aquelas pessoas que percebem que a sua alma, o seu coração está sendo invadido por muitas agitações, por muitas preocupações, você está perdendo o controle, né? Aqueles sintomas mais básicos que nós passamos a conhecer devido a sabermos de tantos casos de pessoas com depressão. Aqueles sintomas, você vai vendo que você está chorando o tempo inteiro, chorando o tempo inteiro, chorando o tempo inteiro, precisa buscar essa causa. E se de fato for uma depressão diagnosticada, por quem deve fazer isso para você? Aí sim, esse é o real sentimento, essa é a real emoção, essa é a real situação emocional que hoje acomete a sua alma, para que você saiba também conduzir, colocar essa depressão também à luz, debaixo da luz divina e pedir a cura, para que assim você possa ir aprendendo a ter uma certa percepção espiritual. Assim como se há a percepção das coisas que acontecem ao nosso redor, percepção espiritual. Porque quem anda cansado e abatido anda como ovelha sem pastor, como o Evangelho hoje vai dizer. Quem anda cansado e abatido interiormente, mentalmente, isso afeta também a nossa dimensão espiritual. Quem anda cansado e abatido não consegue ouvir a voz de Deus, não tem percepção espiritual. Não escuta a voz daquele que guia e vai dizendo o que é que você deve fazer a cada vez que você vive essas emoções desenfreadas, essas emoções que você percebe que tira você de um equilíbrio normal, necessário para a lida do dia a dia, para viver a sua vida como todo mundo, todos os dias. E quem anda também cansado e abatido, com a mente cheia de preocupação, com o coração dolorido o tempo inteiro, com o coração dilacerado, isso tira a familiaridade com Deus. Quarta coisa para você aprender, a familiaridade com Deus, a familiaridade no amor com o Senhor. Familiaridade de filho, isso favorece o equilíbrio emocional. Isso favorece porque quando nós temos familiaridade com Deus, nós vamos tendo expressões humanas para com Ele, e essas expressões humanas constantemente dirigidas a Jesus, dirigidas ao Senhor, essas expressões humanas vão causando interiormente um equilíbrio emocional, porque você está dirigindo os seus sentimentos, os seus afetos para aquele que de fato vai transformar esses sentimentos de volta a você como um equilíbrio. E aqui uma coisa também importante a você perceber. Estamos falando dos amores do nosso coração, dos sentimentos, das emoções, da familiaridade que temos com Deus, tudo dirigido para Deus, onde você tem investido, em quem você tem colocado os seus sentimentos, em quem você tem investido suas emoções, em quem você tem pensado tanto. Aquele relacionamento, por exemplo, que hoje você sabe que não terá futuro algum para a sua vida e você está se desgastando emocionalmente, investindo no sentimento numa pessoa que talvez Deus não reservou para você. Se essa pessoa for casada, principalmente, aí você já tem certeza de que essa pessoa não é para você, se ela for casada. Se você for casado, essa palavra de Deus hoje é para você. O Senhor quer ser o bom pastor, Ele quer apacentar as ovelhas do teu coração. Ele quer apacentar os sentimentos do teu coração, direcionando para as pessoas, os lugares e as situações que de fato precisam do seu pastoreio. Todos nós somos pastores de alguém, somos pastores de algumas situações também na nossa vida. E em cada situação, para cada situação, algum sentimento, alguma emoção gira no nosso coração. No relacionamento com determinada pessoa, filho, esposo, esposa, chefe de trabalho, colega de trabalho, irmão de comunidade, uma emoção move-se no nosso coração. Uma situação, por exemplo, de doença, você percebe logo, o medo vem à tona. Você precisa, numa situação dessa, também buscar o equilíbrio emocional. É por isso que antes, quando há um treino, quando há familiaridade com Deus, quando o medo chega, quando a doença chega, quando a desestabilização financeira chega,
você se porta, você continua equilibrado emocionalmente falando. Quantas pessoas, porque perdem bens materiais, de fato, enlouquecem. Elas perdem completamente, não todas, não estou falando de todas, mas muitas pessoas que perdem o equilíbrio emocional porque perderam bens, porque colocaram as suas emoções naqueles bens. O coração estremecia quando pegava na direção do carro. O coração estremecia, o coração se sentia feliz quando pegava ali na direção da sua moto. Ou quando sabia que iria para sua casa de praia. Tudo isso é lícito, mas as emoções foram feitas para viverem, para serem vividas de maneira ordenada com pessoas, começando pela pessoa divina que é Jesus, e depois com as pessoas que Ele nos deu para cuidar, aquelas pessoas que Ele nos confiou no nosso convívio. E já que tocamos nesse ponto de relacionamentos, queria que você lembrasse agora, mas e já comece agora, nesse momento da reflexão, o processo de cura. Aquela pessoa ou aquela situação que hoje é uma ferida para você. Rejeição na família, abandonos, esquecimentos. Pessoas que me vêm forte ao coração, pessoas que, por terem sido adotadas, trazem consigo um sentimento de rejeição e não conseguem enxergar a acolhida daquela família que lhe recebeu. Pessoas que trazem traumas, feridas de abusos sexuais, de assédios morais. Você que traz essa escravidão, desse emocional desestabilizado, desequilibrado. Abusos sexuais, principalmente cometidos com pessoas que você tinha confiança, pessoas que tinham vínculos familiares. Traz essas feridas agora e apresenta a Jesus. E vai pensando, além da ferida própria da situação, por exemplo, você foi abusado sexualmente, abusada sexualmente. Além de toda ferida dessa situação, as outras feridas como falta de perdão, desejo de vingança, desejo que o outro pague com a mesma moeda, desejo de que o outro morra, porque quando se existe um desejo um sentimento de vingança no coração, desestabilize o coração, a alma começa a desejar o mal ao outro. Se existe isso, eu quero convidar você hoje a você vir ao colo da misericórdia do bom pastor, mas ao mesmo tempo, dá a outra parte do colo da misericórdia para essa pessoa. Porque você não pode desejar que Jesus seja o bom pastor te trazendo ao colo da misericórdia e descendo o cajado da justiça no outro. A justiça de Deus é misericórdia. É preciso, em muitas situações, principalmente quando se trata também de crimes, né? Situações que feriram você emocionalmente, mas também civilmente é crime. Essas situações elas também precisam ser resolvidas nessa área, mas não por você, mas não com as suas mãos. Entende o que eu quero falar? Você não pode deixar que o seu coração cresça. Aqui não estou entrando na seara penal, eu quero entrar na seara emocional. E no seu coração você não pode abrir um processo, você não pode abrir porque o primeiro a morrer vai ser você. O primeiro a morrer é assim, a lógica é essa. Eu ouvi muitas vezes na minha vida algumas pessoas dizerem assim, como é que pode? Fizeram mal a mim e se eu não perdoar, eu que saio prejudicada. É assim. É o coração que não perdoa que sai prejudicado primeiro. Porque, gente, a pessoa que conscientemente faz mal a alguém, uma pessoa que conscientemente fere o coração do outro, causando esses desequilíbrios emocionais, se ela fez conscientemente, pelo menos naquele momento, ela não está nem aí, não está sentindo nada porque você está sofrendo. Então, se você não perdoar, é você mesmo que vai sofrer com isso. E aí você deve rezar, e nós rezamos e pedimos para que essa pessoa se arrependa, encontre o Senhor e encontre esse colo da misericórdia. É o desejar mal, é não desejar mal àqueles que me feriram, entende? Então hoje o Evangelho quer cultivar no teu coração, sobretudo, o desejo de perdão. O perdão é um dos remédios assim mais avassaladores para equilibrar uma alma, para equilibrar a área emocional de uma pessoa. Olhe, se você hoje quer passar por um processo de equilíbrio emocional em tempo curto, em tempo recorde, rápido, viva o perdão. Viva o perdão. Se falta viver o perdão, você vai ver como no estalar de dedos, se for realmente sincero o seu perdão,
como você interiormente tudo acontece como consequência, tudo volta ao lugar. É um remédio instantâneo, é como se fosse uma morfina, né, que alguém toma quando está em estado terminal de alguma doença, alguma dor muito grande e que mais nenhum remédio é capaz de tirar essa dor. É como se fosse uma morfina na área emocional, né? Você perdoa a pessoa instantaneamente, a ação de Deus já acontece na sua vida. Um terceiro remédio que queria ensinar para você à luz do Evangelho é partilhe a sua dor. Você que traz segredos no seu coração que nunca contou para alguém, isso é muito típico de abusos sexuais. Mas qualquer outro tipo de dor, você que é filho, que sabe, por exemplo, que seu pai ou sua mãe traiu o esposo ou a esposa e traz esse segredo consigo. Você que traz um segredo de família, você que traz um escândalo guardado no coração, não sei, seja qual for o segredo que hoje dilacera a tua alma, dilacera o seu coração, divida essa dor com alguém, mas divida com quem deve dividir. Não abra a sua vida, a sua história para qualquer pessoa. Procura um sacerdote, é o mais viável, é o mais seguro. Em confissão, abrir seu coração. Mas se for uma situação que afeta a família inteira, uma dor quando ela chega para uma família e apenas uma pessoa carrega essa carga, não é justo nem com quem carrega, nem com aqueles outros que teriam direito a essa dor. Direito à dor, irmã, sim. Direito à dor que amadurece. Muitas dores, como a dor da morte mesmo, a morte, tantas outras coisas. Ou um filho que está afundado nas drogas, não é apenas um dos pais que tem que carregar isso. Você que descobriu isso do seu filho e não contou para o seu esposo ainda, não contou para a sua esposa ainda, descobriu um vício e não contou ainda, é direito. Esse pai, essa mãe precisa ter necessidade de viver esta dor, porque essa dor vai amadurecê-lo mais ainda como pai, como mãe. E nesse amadurecimento, ele vai também poder ajudar esse filho. E outra, você que sofre sozinho com essa dor, com esse segredo, você não é de ferro. Você não é um anjo, você não é o Messias. Você não é de ferro, alguma hora você vai sucumbir nessa dor. Você não é um anjo para achar que você pode resolver sozinho. Você não é o Messias para achar que pode salvar com as suas próprias forças essa pessoa, essa situação de dor na sua família. E outra, ninguém garante que você é que tenha no seu coração toda a sabedoria divina para conduzir essa situação. Talvez seja o seu esposo que tenha isso. Talvez seja a avó que tenha mais proximidade com aquele filho. Então, começar a ter percepção espiritual, sabe? Começar a ter percepção espiritual para que quando uma situação dessa visitar a sua vida ou revisitar numa dor repetida, você possa estar equilibrada emocionalmente falando. E possa perceber o que Deus está falando, como você deve agir. Muitas vezes, a salvação numa situação difícil numa família, que traz todo o desequilíbrio emocional para todo mundo, é exatamente você reconhecer que não consegue resolver sozinho, que precisa da ajuda de alguém. Mas eu queria também, vamos mais além, você que traz uma situação que de fato você não pode contar para ninguém, mas principalmente você deve falar, partilhar da sua dor com Jesus. Ainda que você precise ir para uma montanha, que você precise ir para um sítio longe, ainda que você precise se afastar da sua casa e gritar sua dor, gritar mesmo com a voz. Grita, olha para o céu, clama ao céu, chama por Jesus, fala para Ele da sua dor, fala para Ele exatamente como é que você sente, fala para Ele exatamente o que é que tem causado isso no teu coração e diz, Senhor, me liberta. Senhor, me liberta dessa mudez aqui e agora, nesta hora. Ainda que eu não possa falar, ainda que eu não tenha mais como falar essa situação, vem em meu auxílio, me cura nesta hora. Toma posse do meu ser, toma posse do meu emocional. Tu que és o bom pastor, acalenta-me no teu coração agora. Carrega-me no teu colo. Levanta o teu cajado da misericórdia, levanta o teu cajado de amor. Levanta sobretudo o teu olhar de ternura sobre mim e me recoloca de novo no centro. Grite a misericórdia de Deus. Grite.
o silêncio de Jesus que te acalma. Grite a sua confiança, o seu amor por Jesus que apacenta seu coração. E volte para a sua vida e grite com as suas atitudes de todos os dias, grite com o seu sorriso nos lábios, grite com a sua confiança, grite com o encerramento desse ciclo, que o Senhor é o pastor que conduz todos os sentimentos na sua vida emocional. Volte para a sua vida diária com a certeza de que com o grito que você entregou ao Senhor, tenha sido na confissão, tenha sido com alguém, tenha sido no alto de uma montanha, escondido, encerrou o ciclo do desequilíbrio emocional e agora recomece a sua vida feliz, porque é isso que o Senhor quer. O demônio, ele quer emudecer os nossos sentimentos, ele quer calar o que deve ser falado e ele quer que se fale o que deve ser calado. E para isso é preciso sabedoria. Para isso volto novamente àquele caminho mais curto, a familiaridade com Deus, a vivência do perdão. Mas aqui queria ensinar para você uma coisa ainda mais prática ainda, uma coisa que você pode fazer toda hora para se manter equilibrado emocionalmente. É usar dos seus sentidos exteriores e interiores para essa familiaridade com Deus. Porque nós vemos a ação do demônio, veja só, o demônio mudo. Ele quer emudecer os seus sentimentos, ele quer trazer o medo para lhe abraçar, ele quer trazer a ira para lhe beijar, ele quer trazer a dúvida para fazer carícias em você, ele quer trazer a incerteza para fazer carinhos, para flertar com você. Você precisa se levantar e dizer que existe um único amor no seu coração, existe um único amor invencível na sua vida, a quem você abraça, beija, com quem você flerta todos os dias com a confiança que é Jesus. Você precisa todos os dias, quando o medo bater à sua porta, enviado pelo demônio para desequilibrar o seu emocional, você dizer, não, o Senhor me abraça agora, eu o abraço também com a minha confiança. Quando vier a ira diante das situações difíceis da sua casa, é o demônio querendo beijar você, você vai dizer, para longe, arreda-te daqui, porque o único que tem direito do meu beijo de confiança é o Senhor. O único que tem direito do meu beijo de adoração é o Senhor. Eu me curvo apenas diante daquele que fez o céu e a terra, daquele que me criou, daquele que me conhece ao avesso. Quando de longe uma situação já apontar na sua casa e você perceber, ou na sua vida, e você perceber que você vai reviver emoções passadas que te feriram, de longe, já olha para o céu, já olha para o Senhor. E até mesmo fisicamente, flerta mesmo com o Senhor, diz, Senhor, eu estou vendo que está se aproximando dessa situação aqui e eu quero olhar para ti. Ainda que se pareça engraçado, faz, porque o humor é uma capacidade humana, é um fenômeno humano que o Senhor nos deu também e que nos ajuda a nos autodistanciarmos daquilo que nos desequilibra, para nos colocar novamente. É uma capacidade humana que o Senhor age no humor também. Então, tudo que tiver ao seu alcance para você voltar ao equilíbrio, usa. Mas, sobretudo, usa da familiaridade com Deus. Faz o teste. Eu duvido que ninguém que faça isso não consiga. Esse é o caminho mais curto na nossa dimensão espiritual, no nosso viver como pessoa, que nós encontramos novamente um equilíbrio das nossas emoções. Mas vamos rezar com a palavra agora e pedir que o Senhor, com a sua palavra, possa expulsar os demônios mudos que existem nas nossas vidas, que Ele possa vir com o seu amor misericordioso e apacentar as ovelhas do nosso coração, apacentar esse rebanho dos nossos sentimentos que querem muitas vezes estar andando à solta e nos desequilibrar e, consequentemente, nos tirar também de um equilíbrio espiritual. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio.
Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se ouviu, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos pedir ao Senhor, rezando com essa palavra, que Ele envie trabalhadores, que envie os anjos para a colheita do nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que ajude-nos, que ajude você a identificar os ciclos. É importante identificar os ciclos também dos sentimentos. Perceba quais são as situações gatilhos, as situações que normalmente desencadeiam em você certos desequilíbrios emocionais. Quais são as situações que mais trazem o medo, quais são as situações que mais trazem a dúvida. E percorra esse caminho com o Senhor. Percorra com Ele. Se for a lembrança dos traumas, percorra esse caminho com Ele. Deixe Ele andar nesses caminhos, nesses percursos, e vai dizendo para Ele, vai apresentando: Senhor, foi aqui que eu me machuquei, foi aqui que eu senti a primeira vez, e vai deixando Ele curar. Mas vamos rezar então, agora, e já começar agora, esse processo de cura e de reequilíbrio emocional. Jesus, Tu que és o bom pastor, eu te peço neste dia, apacenta os meus sentimentos, apacenta o medo, apacenta a dúvida, apacenta os traumas, apacenta as feridas, para que a partir de hoje eu possa viver do Teu silêncio, para que sejam calados em mim esses sentimentos que querem me desequilibrar, que são instrumentalizados pelo demônio muitas vezes para me desequilibrar espiritualmente. Eu quero receber o Teu silêncio, porque o Teu silêncio fala, o Teu silêncio cuida, o Teu silêncio cura, o Teu silêncio reequilibra. Jesus, acolhe-me hoje no Teu colo de misericórdia. Ensina-me a perdoar, se esse for o remédio que queres que ministre hoje, sobre as emoções da minha vida, da minha alma. Eu te peço, Senhor, fala ao meu coração como daqui para frente eu posso perceber espiritualmente quando uma situação quer reabrir as feridas no meu coração, e não me deixa dar essas brechas. Não me deixa dar espaço à ação do demônio, mas expulsa da minha vida a mudez que quer calar os sentimentos de confiança, que quer calar as minhas decisões de ser somente Tua, de ser somente Teu. Te peço, Senhor, que venha com a Tua presença amorosa e suave para dentro da minha casa e expulse todo espírito, todo inimigo que quer calar o que deve ser falado. Mostra as verdades também na minha casa. Eu te peço, Senhor, que venha e expulse aqueles espíritos, aquelas presenças malignas que querem trazer a desordem emocional, que querem trazer a desordem nos corações dos meus na minha casa. Eu proclamo hoje, com a força da Tua palavra, que Tu és o bom pastor do meu coração e da minha família. Deixa essa palavra gerar frutos no teu coração. Se for preciso, repete, escuta mais uma vez, até você aprender e se habituar a praticar isso. A familiaridade com Deus como o caminho mais curto para o equilíbrio emocional. Tá bom? Reza, vai diante de Jesus hoje, eucarístico, para que também com os raios da sua misericórdia Ele possa adentrar nas dimensões que você também não conhece e não enxergou ainda dentro de si. Te esperamos na Semana Transbordar da Graça, que começa hoje na nossa casa e também online. Te esperamos para
juntos nos prepararmos, nos munirmos das armas que nos dará a vitória já agora, na preparação, mas também aquelas vitórias reservadas para a Quaresma de São Miguel. Deus abençoe muito você, querido irmão e irmã. Deixe o teu like aqui também para que a evangelização alcance outros corações desequilibrados que precisam encontrar esse equilíbrio emocional no Senhor, na palavra de Jesus. Também deixe o seu comentário para conhecermos você, sabermos o que causou na tua vida essa palavra, mas não deixe essa palavra hoje ficar apenas como uma informação. Forma teu coração com ela e forma teu coração também forma o coração de outros, compartilhando, enviando esse link, esse vídeo para outras pessoas. Um forte abraço para você e lembra, no colo da misericórdia do Senhor, você estará seguro e equilibrado emocionalmente. Deus abençoe você.